Encontrar um bichinho abandonado pode se transformar no encontro com uma linda mudança de vida. Os animais, eles não podem se expressar como a gente pode, mas como nós, também precisam de alimentação, abrigo, carinho, cuidado. Quando você escolhe, mesmo no meio de uma vida atribulada, assumir a responsabilidade por um animal indefeso, seu senso de humanidade também cresce. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o resgate de animais e sobre como adotar um bichinho de forma responsável pode mudar de verdade sua forma de enxergar o mundo. Antes de seguir com o episódio, já faz o seguinte, aproveita aqui ó, que eu tô com esse lindinho aqui no colo, Chavinho, segue o Santo Focinho aqui no canal, compartilha esse episódio com alguém que ama animais, assim como eu, e fica com a gente até o final, porque hoje você vai conhecer histórias reais de resgates, tá? Superação e amor, e talvez, só talvez, esse episódio mude a forma como você enxerga a adoção. Eu espero que sim. E para falar de tudo isso, eu recebo hoje uma convidada que não é famosa, não é celebridade ainda, mas faz um trabalho, gente, gigante, silencioso e essencial. Ela é empresária do ramo de transporte escolar e presidente da ONG Vira-Lata Clube, aqui em São Paulo, no Butantã. Uma pessoa comum que decidiu não virar o rosto para o sofrimento dos animais. Viviane, seja muito bem-vinda aqui no Santo Focinho. Muito obrigada. Como que esses bichinhos pararam na sua vida? Antes da ONG, o que você fazia? Quem que é você? Conta pra gente um pouquinho. Bom, sou uma pessoa comum, como você falou, que a gente sempre acredita que qualquer pessoa comum pode resgatar um bichinho. E a gente não tinha ONG, né? A gente éramos protetoras, consideradas protetoras, né? Quem que é protetora? Qualquer um que tem compaixão por um animal de rua. E antes de ter a ONG, a gente já fazia resgates, são mais ou menos desde 2010, estamos fazendo 15, 16 anos aí de resgates de animais, né? E de trazer lá, né? Resgatar, não só resgatar, mas o resgate com responsabilidade, com a castração, com a vacina, com a vermifugação, e até você chegar no destino final, que é encontrar uma família e acompanhar para o resto da vida, né? A gente acompanha os cachorros aí de 2010 até hoje. Legal. E você trabalha com transporte escolar, né? Isso. Como que é essa rotina de estar lidando ali com as crianças e no meio do caminho você encontrar cachorrinho? Como que funciona isso? Na verdade, eu tenho uma empresa de transporte escolar e nessa empresa a gente faz o transporte gratuito de crianças de comunidade. Então, isso daí trouxe uma proximidade muito grande em encontrar animais nas ruas, né? Eu nem fico na rua mais, fico só no escritório, mas mesmo assim eu tenho muito contato. Só para você ter uma ideia, só do Paraisópolis são 1.200 crianças. Caramba. Que a gente transporta de forma gratuita, né, por contratos públicos. Então, são 1.200 pais de crianças que têm meu telefone por ano. Então, você imagina a quantidade de pedido de resgate que a gente recebe todos os dias, porque, infelizmente, são lugares de vulnerabilidade social, tanto para adulto quanto para criança, e para os animais, então, nem se fala, né? Eles estão no final da cadeia de preocupação das pessoas. Nossa, que legal. Eu não faço ideia do trabalho que deve ser cuidar desse tanto de criança e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho tão legal, que é deixá-las em segurança em casa, né? Sim. Agora, me conta uma coisa, como é que foi seu primeiro resgate? Como é que aconteceu? Como é que o primeiro doguinho chegou na sua vida? O primeiro doguinho, assim, já tive outros doguinhos, né? Na infância e tudo mais, e eu acho que eu tenho uma história que eu tentei ser contra a minha realidade. Meu pai não gosta de cachorro, até hoje, né? Meu pai é uma excelente pessoa, mas ele não gosta de cachorro. E o meu primeiro cachorro, eu tinha 12 anos de idade, e meu pai obrigava ele a ficar para fora de casa preso numa corrente. E eu acho que essa foi o grande start assim, na minha vida. Eu tinha 12 anos. E eu via aquele cachorro preso na corrente, amarrado na casinha. Tinha alimentação, tinha tudo, mas estava ali preso. E chegou um dia que eu falei, não, eu vou dar outra vida para ele. Eu com 12 anos, a minha forma de pensar qual seria o melhor jeito de dar outra vida para ele. Soltei ele na rua. Falei, vai embora, vai procurar alguém. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive contato com o resgate. Mas o meu primeiro resgate mesmo, inclusive, ele tá comigo até hoje. Olha só. Qual que é o nome dele ou dela? Ele é o Neguinho. 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 Eu resgatei o Neguinho e a princesa juntos. Eu
os vi um dia na Avenida Eliseu de Almeida, ali no Butantã, andando no meio da avenida. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente faz agora numa situação dessa, né? O que você faz quando você vê um cachorro? Mas eles sumiram rapidamente, era tarde da noite, era mais de meia-noite. Aí, passado 2 dias, eu vi eles de novo. Eles não tinham saído da minha cabeça. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. A gente estava trocado para sair, a gente estava indo num aniversário, e eu falei pro meu marido, para o carro que eles estão ali. Meu marido, quem? Nosso filho? Aí eu falei, não, os cachorros que eu vi 2 dias atrás. E peguei os 2. Ela já era bem mais velha, a princesa, né? E ela estava com tumores na cadeia mamária toda, e ele tem até hoje. Ele tem um problema que a gente não conseguiu nem diagnosticar o que é, mas ele tem algumas partes do corpo que ele não tem pelo. Então, você imagina que ele tem pelo no focinho, mas não tem pelo na testa. Então, eram cachorros que não dava para serem doados. E eu também já nem queria mais doar, né? Aí eu falei, não, eu me apaixonei e eu vou ficar com eles. E a princesa viveu por mais 8 anos. Ela morreu com demência canina, já com 18 anos. E ele tá comigo até hoje, tá perto dos seus 12 anos aí. E tá muito bem. E aí, a princípio, eu resgatava pra ficar comigo. Sim. E aí, até um dia que eu falei, não. Você chegou a ter quantos cachorros? E bom, já tá exagerado hoje, né? Hoje eu tenho 7. Então, hoje eu tenho 7 cachorros meus, né? Por quê? Mas hoje eu uso um outro critério. Hoje, o que eu faço? Eu fico com os cães que não têm condição para ser adotados. Ou por serem bravos, ou por serem reativos, né? Não bravos, mas por terem sofrido demais, terem reatividade, ou pela aparência mesmo, aqueles que ficam muito tempo no abrigo. Então, assim, por mais que tenham cães no abrigo que eu me apaixone perdidamente, eu entrego, né? Eu brinco que eu entrego meu filho na mão de outra mãe, porque para ficar comigo mesmo são aqueles que não têm chance. Sim. E você conta hoje com a ajuda de alguém, assim, você acabou de mencionar, né? Os que são muito bravos. Você conta com a ajuda de alguém, por exemplo, para, sei lá, mudar o comportamento deles de alguma forma? Como que funciona? Então, esses daí, a gente tem alguns casos, né? Os que são bravos e que a gente... Por exemplo, a gente tem casos de pitbulls e rottweiler, né? Resgatados. Esses daí, eles ficam em centro de reabilitação, com adestradores, são centros pagos, né, onde a gente faz o custeio desses lares temporários, e eles passam por adestramento para serem doados. Os que são bravos, mas aquele bravo que é reativo, tem medo de carinho, tudo, né? Consegue ser manejado, eu conto com um adestrador que vai na minha casa 3 vezes por semana, e aí a gente ele faz esse trabalho com eles. Consegue fazer essa transformação? Olha, um deles foi... Gente, não reparem, tá? Se por acaso alguma luz aqui desligar, mas é porque, como vocês podem ver, a gente tá cheio de convidados aqui hoje, né? Cheio de criança. Não é pão de mel? Cheio de criança, pão de mel. E eles adoraram uma luz aqui. Então, e melhora, viu? Melhora. Eu tenho um caso falo do meu filho, né? De um cachorro que ele chegou em casa, ele mordeu todos os cachorros que eu tinha, e para não bastar, ele mordeu meu marido, mordeu eu, meus filhos. Só um dos meus filhos ele mandou 2 vezes pro hospital, que é um vira-lata de 25 quilos. Então também quando a gente tá falando de adoção, a gente não tá falando também de um bichinho que vai ficar ali indefeso sempre, paradinho, né? É isso aqui que a gente tá vendo, isso que a gente tá vendo. É que assim, quando a gente resgata, a gente faz uma análise também de comportamento do animal e uma análise, porque para doar, a gente tem um formulário de adoção. E dependendo da resposta, a gente faz uma análise se aquele animal cabe dentro das respostas que aquela pessoa deu. Então, esse cãozinho que acabou ficando na minha casa, que é um dos mais bravos, ele era um cachorro que ele não ia caber dentro das respostas de adoção. Um cachorro que ele tá sentado aqui, de repente você levanta, ele invoca com isso e ele morde, entendeu? Então eu falei, não, esse vai pra minha casa, mas graças a Deus, a gente brinca, né, tem uma plaquinha em casa, estamos há 1 ano sem mordidas do Cadu. Tô precisando, em breve a gente vai ter, na verdade, uma plaquinha dessa no estúdio aqui. Estamos alguns episódios com eles paradinhos, impossível, gente. Sim. Mas me conta uma coisa, nas redes sociais é tudo bonito, tudo perfeito, né? Como que é, assim, qual que é hoje o maior desafio que você tem quando você tem que fazer um resgate, quando você tem que cuidar de um animal desse, seja para você em casa, ou seja para alguém que adota? Acho que o grande desafio, assim, acho que não existe protetor que não tenha passado pela situação do frio na barriga, né? Você chegar em algum lugar, às vezes você recebe um pedido de um cachorro, você chega lá, tá a mãe, 8 filhotes, o pai, um gato, tal, e te dá aquele frio na barriga, porque tudo isso tem um custo, né? Então eu acho que o grande desafio hoje
de todas as ONGs, de todos os protetores, é arcar com esses custos, né? A gente, no nosso caso do Vira-Lata Club, a gente não tem ajuda nenhuma do governo, então a gente precisa arcar com esses custos. Então, pedindo dinheiro na internet, fazendo rifas, fazendo sorteios e muitas vezes recurso próprio, né? De nós, né, que somos da diretoria. Então, muitas vezes recurso próprio. Mas, assim, o desafio, você fala de resgate, assim, de chegar no local, assim... Qual que é o maior desafio, assim? É de chegar, é de acolher esse animal, é encaminhar ele, é obter ajuda de algum veterinário, de alguma clínica? Como que funciona isso? Então, quando a gente vai fazer um resgate, dividir isso mais ou menos em partes, né? Acho que o maior receio que a gente tem é a gente ver aquela situação e, de repente, não ser liberado. Eu costumo dizer que os grandes casos de maus tratos, eles acontecem dentro das casas. Caramba. Né? Então, a gente quer dizer, alguém que escolheu tá com aquele animal. Exatamente. E mesmo assim ainda trata ele de uma forma equivocada, né? Seja por qual razão seja, né? Sim. Preso num quintal, sem água, sem comida, negligenciado, doente. Então, assim, o nosso maior receio hoje, quando a gente chega no resgate, é vamos conseguir pegar aquele animal? Porque a gente tenta das melhores formas, conversando, explicando que aquilo não é legal, que se a gente tiver que fazer um boletim de ocorrência, tudo pode ficar pior essa situação. Se caso com tudo isso a gente não consegue, né, na grande maioria das vezes a gente consegue, mas se com tudo isso a gente não consegue, aí a gente sim vai para uma delegacia, faz um boletim de ocorrência e volta com a força policial para retirar aquele animal da família. E hoje, quando a gente fala assim de política pública, acredito que ainda falta muita coisa. A gente deve ter evoluído aí. Você já está há 15 anos trabalhando com isso. Sim. A gente já deve ter evoluído em algum ponto, mas ainda falta muita coisa, né? Hoje, o que você mais sente falta, assim, de apoio de, sei lá, é uma lei que está faltando, é apoio de força policial? O que mais, assim, você sente que ainda precisa evoluir? Então, eu acho que o que precisa mais é um apoio, porque, na verdade, se você pegar a ONG Protetor, ele está fazendo o trabalho que o poder público deveria fazer e não está fazendo, não está dando conta de fazer, né? Porque não existe animal de rua e não poderiam ter animais na rua. Todo animal na rua, ele é responsabilidade do município e do estado. Então, o Protetor e uma ONG, ele faz o papel que o município e o estado deveria fazer e não faz. O que eu acho que falta muito hoje é um apoio para esse papel que a gente faz. Eu acho que poderiam ter mais incentivos, mais leis, mais emendas parlamentares que fossem destinadas a custear esse papel que a gente faz. Então hoje falta dinheiro, né? Dinheiro. Tem pessoas para poder apoiar o trabalho de vocês, pelo que eu entendi, assim, aos trampos e barrancos, mas vocês conseguem, né? Sim, aos trancos e barrancos a gente consegue. Mas essas coisinhas bonitinhas aqui custam, né? Tem um custo, ração, Sim. Bom, acho que abrigo talvez seja o de menos, né? Mas aí tem a questão da limpeza do ambiente, né? Abrigo, assim, hoje, graças a Deus, a gente do Vira-Lata Clube, a gente conta com o nosso abrigo. E vocês têm um abrigo próprio aqui em São Paulo? A gente tem um abrigo próprio. A gente não faz lar temporário para outros protetores, nem para outras ONGs, porque a gente usa só para colocar os animais que a gente resgata. Mesmo assim, a gente ainda paga lares temporários de animais que a gente não consegue manter lá. Vocês pagam? A gente paga. Os lares temporários são pagos. Você falou que abrigo é o de menos? Não, abrigo é o mais caro. É o mais difícil. É o mais difícil. Mesmo assim, quem tem abrigo próprio, mas para quem não tem abrigo próprio, é muito caro. Hoje, para você ter um cão em lar temporário, você não gasta menos que R$600 mais a ração por mês. Caramba, né? Então tem alguns até que são mais cada coisinha lindinha dessa aqui, então, é um custo, né? É um custo. Então, quando você vai resgatar, você já conta, você já sabe. Quando você olha o cãozinho, você fala, meu Deus do céu, é X de castração, X de vacina, vermifugação, se não fica doente, né? X de comida, então assim, você já sabe que e quando ele entra na ONG, até o momento que ele sai da ONG, ele não custa pra gente, se ele sair rápido, ele não custa pra gente menos de R$700. Caramba. Isso sem contar o lar temporário, porque como a gente tem, então o nosso a gente dilui, que a gente tem 2 funcionários para cuidar do abrigo, para manter limpo, para manter os remédios no horário certo. A gente tem um abrigo pequeno, né? Assim, em vista dos outros, a gente tem um abrigo pequeno. E o que compõe essa equipe, assim? Que tipo de pessoas que vocês têm lá hoje? Que tipo de pessoas que hoje, sei lá, tá faltando, que precisa? Então, assim, a gente hoje, graças a Deus, a gente está muito estabilizado com as 2 pessoas que estão lá, mas foi muito difícil no começo, né? Passaram muitas pessoas por lá. Porque por mais que você olhe e fale, que coisinha fofinha, tal, quando você chega lá de manhã e você não tem nem onde pisar,
você vai ter que começar a limpar para poder pisar nos lugares. Então, é muito difícil as pessoas segurarem isso, né? Então, a gente conta com duas coisas. Pessoas que são muito... que são detalhistas com limpeza, porque tem que ser um local muito limpo. E pessoas que amam os animais. Até para eles não transmitirem doenças uns para os outros, né? Isso, né? Até para eles viverem numa comunidade boa ali. Porque o nosso abrigo, ele é um pouquinho diferente dos outros abrigos. Porque os abrigos, geralmente, eles têm uma baia e ficam 2, 3 cães em uma baia. E tem um horário de soltura. No nosso abrigo, a gente tem 3 núcleos, que a gente chama. E a gente só deixa lá os que se adaptam a alguns desses núcleos. Então, se adaptou ao núcleo aqui, fica aqui com esse 5. Se adaptou ali, fica com aqueles. E esses aqui ficam juntos? Porque, ó, tô vendo que pelo menos eles estão convivendo muito bem aqui. Pão de Mel e a Estela são do mesmo... Vamos aproveitar e vamos apresentar essa galera? Vamos. Esse aqui que tá no meu colo, então, é o Pão de Mel. Pão de Mel do seu olho verde, pelo marrom. Gente, é cachorro, mas podia ser um gato. É, coisa mais linda. E essa aqui é a Estela. Essa é a Estela. Pão de Mel tem 5 para 6 meses. A Estela tem 1 aninho e pouco. A gente já pegou a Estela com filhotes. Então a Estela é uma cachorrinha que é uma mamãe muito jovem, mas é uma fêmea porte pequeno, que não cresce mais, né? A Estela é um doce de cachorro. Gente, é uma lady. É, uma lady. E a gente tem aqui o Madruga e o Chaves, né? Gente, ó, vamos pegar aqui. Esse aqui eu sei que é o Madruga. Madruga e o Chaves. Ó, Madruga. Toma uma raçãozinho pra você. E esse aqui, marronzinho aqui, deixa eu pegar ele aqui também. É o Chaves. É o Chavinho. O Chavinho, gente, esse aqui já chegou assim, ó, fazendo jus ao nome, tá? Ele, se ele tivesse um sanduíche de presunto aqui, ele já tinha devorado. Já tinha. Vão achar que tá passando fome no abrigo. E me fala uma coisa, Viviane, como, assim, ó, interessei, gostei, vi lá no Instagram, enfim, na rede de vocês, esse filhotinho aqui. Como é que funciona o processo de adoção? O processo de adoção, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Vira-Lata Club, tem o formulário de adoção nos links da bio. Então, você foi lá, a gente tem uns destaques para adoção. Então, a gente sempre mantém atualizado esses destaques dos que estão disponíveis e os que já foram adotados. Você foi lá, você gostou de um filhotinho que a gente posta lá todos os dias, preenche o formulário de adoção. E não só filhotinho, né? Filhote, principalmente os adultos, né, gente? Por favor, adotem os adultos, né? Filhote vai tudo embora e os adultos vão ficando. E aí você preenche o formulário de adoção, que tá lá na bio do Instagram. Preencheu esse formulário de adoção, ele vai cair para nós, é um formulário do Google, né? Vai cair para nós e uma de nós vai entrar em contato. A gente tem 4 pessoas que fazem entrevistas na ONG, então a gente vai entrar em contato. E aí, se tiver alguma dúvida no formulário, alguma coisa que não foi colocada ali, alguma coisa que foi colocado que a gente não acha... Não existe resposta certa ou errada dentro do formulário. Mas existem algumas perguntas que a gente sabe que aquilo ali não pode ser respondido. Algumas perguntas que cortam o adotante ali na hora. Outros a gente vai, conversa, a gente faz entrevista com todo mundo, mas outros a gente faz entrevista, gostou, a gente olha no Google Maps a casa para ver se tem rota de fuga, para ver se comporta aquele animal daquele tamanho. Visto tudo isso... Uma verdadeira investigação, né? É uma verdadeira investigação. Rede social. Para que eles, quando chegarem nessas casas, sejam bem recebidos, né? A gente quer o melhor para eles, né? Não tem jeito. Então, assim, aí a gente faz essa investigação, entra em contato com a pessoa e faz uma entrevista, pede foto, se for o caso, pede vídeo do local. E a gente é muito bem aceito, assim, nas coisas que o pessoal fala, nossa, mas o seu formulário de adoção tem 14 páginas. Tem, gente, mas o pessoal responde. Porque se você quer adotar um animal... Tem que ter critério, né? Não é 20 minutos que você vai perder preenchendo um formulário que vai atrapalhar essa adoção, né? Esses cachorrinhos aqui, gente, quando a gente tá falando de filhote, esses filhotes aqui vão ficar 15, alguns até mais, né? Assim, pelo menos uns 12, 15 anos com a pessoa. Então, assim, a gente não tá falando de um bichinho de pelúcia, a gente tá falando de um ser vivo e que merece todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção, né? Por isso esse critério todo, né? Exato. Aí, preenchido o formulário, passado na entrevista, a gente informa que a pessoa foi aprovada na entrevista e a gente combina de entregar. Ou eles vão até o abrigo, ou vão na feira mais próxima de adoção, que a gente costuma fazer pelo menos umas 2 por mês, né? Então a gente avisa, fala, olha, quer pegar direto na feira? Porque na feira a gente faz uma festa, faz um vídeo. E tem dia, tem local, assim, para quem tá assistindo aqui, como que faz para poder estar indo a essas feiras e conhecer essas lindezas aqui? No nosso Instagram a gente solta, geralmente, porque assim, a gente é itinerante, não tem lugar fixo. A gente até estava tentando colocar um lugar fixo, mas assim, a gente é convidado para alguns eventos que a gente acha bem interessantes. Então,
A gente vai nos eventos e leva até o evento de carros antigos, de Fórmula Truck, sabe, eventos que não tem nada a ver com a causa animal, mas a gente acaba sendo convidado e a gente leva toda a nossa estrutura de feira e acaba fazendo uma festa bacana da adoção. Então, por isso que a gente não tem um local fixo e nem uma data fixa, né? A gente sempre faz 2 por mês. Se a gente não participa de nenhum evento no mês, eu uso a minha própria garagem de vans, das vans escolares, eu uso a minha própria garagem de vans, a gente monta uma estrutura lá e faz a nossa... Eu costumo brincar com a nossa festa da adoção, porque a gente faz uma feira bem descontraída, bem bacana, assim, tanto para os animais ficarem confortáveis, né, não ficarem cansados, tanto pra gente também, né, porque é cansativo. Aproveitando aqui, o episódio não acabou ainda não, viu, gente? Tem mais coisa. Quem quiser seguir o Vira-Lata Club, como é que faz? É no Instagram? Tem em outros lugares? A gente tem Instagram, por enquanto a gente tem só o Instagram, é @viralata_club, com B mudo. E pode seguir o Vira-Lata e seguir a gente. Se interessou, preenche o formulário que a gente vai entrar em contato, pode ter certeza. Gente, se prepara, são 14 páginas, hein? Mas tudo isso para garantir a segurança desses filhotinhos aqui e adultos também. Mas é tudo de assinalar, então fica fácil preencher. Tem só umas dissertativas aí no meio. Então, legal. A maioria é de assinalar, então não é difícil preencher. Se você, Viviane, se você pudesse deixar uma mensagem assim, ó, para as pessoas que estão precisando aí criar coragem, ou já tem até, né, cachorro e talvez quer uma companhia para um outro doguinho em casa, o que você falaria para alguém que tá querendo adotar, levar um desse aqui para casa? Levar um desse para casa? Eu acho que é um dos maiores atos de amor que você pode ter. A gente costuma olhar quem tem um olhar de pai mesmo, de mãe, que enxerga como filho, né? O cachorro, para ele ser tratado como cachorro, ele já foi antes da gente resgatar. A gente quer que trata como filho. A gente quer esse olhar. E eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né, é um amor completamente incondicional. Você pode chegar na sua casa triste, que ele vai estar com o rabo abanando, ele vai estar feliz. Você pode brigar e daqui 5 minutos ele vai estar feliz. O tempo de vida deles é muito curto, então as coisas para eles acontecem muito rápido. Então eles estão sempre de bom humor, sempre prontos pra gente. Então eu acho que se você quer ter um amor incondicional, que vai te amar independente de como você esteja, adote um cachorrinho, um gatinho, que vai fazer toda a diferença na vida. Gente, eu quero aproveitar e assim, ó, se você gostou do Pão de Mel, do Madruga, do Chavinho, ou então da Estela, eu não sei se até a data aqui da publicação desse episódio eles ainda vão estar disponíveis para adoção, espero que não, espero que eles consigam ser adotados rapidinho. Mas se você quiser conhecer o trabalho do Vira-Lata Club e quiser levar um desse aqui para casa, ó, não é mole, hein? Não é fácil. Não é. Mas se você quiser levar um desses para casa, entre em contato com o Vira-Lata Club. Mas você também pode ajudar compartilhando esse episódio, se inscrevendo aqui no canal, deixando seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então, Viviane, para a gente poder seguir aqui a nossa conversa, já para o finalzinho aqui, a gente teve uma notícia recente, infelizmente muito triste, né? Que envolveu um cachorrinho de rua, que é a Orelha, lá em Santa Catarina. E assim, acho que você que está vendo esse episódio aqui, com certeza já deve ter ouvido falar dessa história. E o que mais me choca nesse tipo de situação é que era um cachorro de rua, mas que estava sendo cuidado, era muito bem acolhido pela comunidade. E, infelizmente, por uma parcela insignificante, né, de pessoas, ele acabou passando por essa situação. Infelizmente, teve que ser, inclusive, sacrificado. Né? Sim. Quando você vê esse tipo de notícia, assim, eu não sei se a melhor pergunta seria o que isso te causa, porque eu acho que em todos é revolta, né? Sim. Mas você vê algum caminho que a gente pode fazer para poder tentar mudar de alguma forma, evitar que situações assim aconteçam? Acho que qualquer pessoa sente uma revolta enorme quando vê esse tipo de situação acontecendo, né? E nós, assim, protetores, que temos ONG, a gente tem 2 tipos de sentimento. Primeiro, assim, um pavor horrível, a gente não quer assistir, a gente não quer ler, a gente não quer ver, não quer saber como que foi e tudo mais. Mas a gente também tem um medo muito grande, porque a gente também cuida de animais na rua, né? Então a gente tem esses casos, não existe só o Orelha, né? Infelizmente, iguais à Orelha, tem um monte de animais que vivem na rua e são cuidados por pessoas.
Eu acho que o que falta é um pouquinho de conscientização. Eu acho que falta é um pouco de mostrar que eles têm a idade mental de uma criança de 2 anos. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles são inocentes, eles acreditam. Então, eu acho que a conscientização, eu acho que esse movimento que está acontecendo em torno disso que aconteceu com a Orelha é maravilhoso, porque vai conscientizar para outros orelhas que estão aí. Infelizmente, ele partiu, mas a gente sempre acredita que o melhor mundo é para onde ele foi, né? Não aqui porque ele sofreu. Então, mas tem muitos orelhas por aí. Então, eu acho que essa conscientização, esse movimento, e esse movimento a nível Brasil, né? Gente, olha isso. Você acha que um animalzinho desse vai fazer mal a alguém? Imagina. Eles estão aqui para distribuir carinho, amor, Exatamente. atenção, fazer um pouquinho de bagunça. Bagunça. Então é isso, eu acho que essa conscientização a nível Brasil foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque despertam pessoas que talvez não tinham essa consciência. Hoje a gente já está num momento onde existe uma consciência maior em relação aos animais do que antigamente, né? Mas ainda não chegamos no mundo perfeito. A gente não quer que ninguém ame, se apaixone ou saia resgatando tudo que vê pela frente, mas pelo menos respeite. Até porque exige um preparo, né? Uma responsabilidade, né? Sim. Que vai fazer com esses animais, o cuidado, Isso. né? Muita gente às vezes não resgata por isso mesmo. A gente recebe muito pedido hoje de pessoas que resgataram e não sabem o que fazer. Às vezes já castraram, já vacinaram, mas não podem ficar e não sabem o que fazer. Então, nas nossas feiras de adoção, a gente dá vaga para essas pessoas. Pessoas comuns que passaram pela rua, tiveram compaixão. Tá castrado, tá vacinado? Se não tiver castrado, a gente consegue castração, a gente indica lugares. Tá castrado, tá vacinado, tá com a saúde em ordem, né? Foi feito um hemograma, tudo. Traz para nossa feira de adoção. Então, a gente faz esse trabalho também de abrir as nossas portas para protetores e para pessoas comuns que às vezes resgataram um cachorro na vida. E é muito bacana. Muitas vezes a gente vai para uma feira e não é adotado nenhum que está no abrigo. A gente volta com todos para o abrigo, mas foi adotado 6 de outras pessoas. E a gente fica na mesma felicidade. Por quê? Porque isso tem incentiva para que outras pessoas tenham essa compaixão e façam também esses atos, né? Sim. De resgate. E voltando a falar do caso da Orelha, então isso despertou realmente a consciência das pessoas para a importância do cuidado, a importância de leis e do cumprimento delas. Sim. E como que a gente pode ajudar o Vira-Lata Club? De que forma? Então, eu acho que compartilhando as nossas publicações, né? Criando uma rede maior de visualizações, nos nossos vídeos, né? Todas as nossas publicações de feira de adoção são vídeos engraçados com os cachorros. Então, compartilhando isso, compartilhando os animais, indicando para outras pessoas e através do Apoia-se. A gente está no site, no Apoia-se, que é um site que ele traz apoios para organizações não governamentais e qualquer pessoa pode ir lá e se cadastrar e ser um apoiador mensal. Isso daí é o que mais nos ajuda. E fora isso, compartilhando as nossas publicações e trazendo visibilidade. Você viu, né, gente? Ó, o seu compartilhamento, a curtida aqui no vídeo e nos conteúdos Vira-Lata Club não custa nada. Então, se você não pode fazer um Pix, não pode adotar um bichinho nesse momento, contribua compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas fiquem sabendo disso. Cara, chocante, tá? São 30 milhões de cachorros abandonados no Brasil. Viviane, como que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Quais são os primeiros passos? Então, a gente fala que nós, protetores, resgatando, a gente costuma brincar que a gente está enxugando o gelo, né? A gente vai lá, resgata 8 e passa um tempinho, não castrou, tem mais 8. Então, eu acho que a castração é a melhor solução para diminuir a população de animais abandonados. Então, movimentos de castração, o governo ajudar com isso, colocar os castramóveis, fazer muito mais. Já existe um movimento hoje de castração por parte de diversas prefeituras e órgãos do governo, mas eu acho que tem que ter muito mais. Porque se você pensar que uma mãe abandonada, se ela der cria... A Estela teve quantos filhotes? A Estela teve 8 filhotes. Caramba, bastante. Ela já está castrada, mas você imagina que a Estela, dos 8 filhotes dela, ela teve 6 fêmeas. Se essas 6 fêmeas entrassem em idade de reprodução na comunidade onde a Estela morava, elas iam estar na rua. Você imagina 6 fêmeas se reproduzindo ao mesmo tempo e dando 8 filhotes. Essa cadeia é infinita. Em um ano, são quase 50 mil animais bastante. Que nasceram. Alguns conseguem sobreviver, outros nem conseguem, né? Tem uma estatística que muitos cãezinhos morrem antes de completar os 4 meses de idade quando nascem na rua. Então, assim,
a castração é a melhor solução. Então, conscientizar as pessoas de não procriar os seus animais dentro de casa, não deixar procriar, procure. Em São Paulo, a gente tem o serviço do 156, e você vai lá, liga no 156 e fala, olha, eu tenho 10 animais para castrar. Você cadastra os 10 e leva numa clínica próxima da sua residência, consegue castrar. Então, assim, muita gente às vezes fala, não castro porque eu não tenho condição. Não, em São Paulo a gente tem esse serviço hoje. Fora isso, tem muito mutirão de castração por aí. Então, se você tem um animal, castra aquele animal, porque aquele animal pode virar... Já vai fazer bastante diferença. Já vai fazer uma diferença, porque vai virar 300. E quando a gente fala de castração, a gente está falando do quê? É uma cirurgia, é um procedimento? Sim, a castração é uma cirurgia, mas é uma cirurgia minimamente invasiva hoje em dia, né? Para você ter uma ideia, só colocando um dado, o Madruga e o Chaves castraram antes de ontem. Olha só. E eles estão aqui. Já estão aqui. Aprontando todos. Então, assim, quanto mais novinho você castrar, menos dor eles sentem. É uma cirurgia minimamente invasiva. Na fêmea é como se fosse ligar as trompas, né? Se eu estiver errado, veterinários me corrijam, mas é isso. E no machinho tirar o testículo, né? Então, eles crescem. Você diminui uma série de coisas, não só a população de animais, mas uma série de doenças. E evita injeções também, né? Exato, evita aquelas injeções. Aquelas injeções para a cadela não engravidar, elas trazem muita doença. Meu primeiro resgate, a cachorra que tinha os tumores nas mamas, era por conta disso. Era uma cachorra velha que ainda não estava castrada. Então, quantas crias ela não deu antes que eu conseguisse resgatar? Então, assim, a gente fala, chegou, a gente já começa, meu Deus, tenho tantos cachorros, os filhotes da Estel, já estou de olho neles para castrar. E quando a gente doa um filhotinho muito pequenininho, né, de 2 meses, 2 meses e meio, que ainda não está pronto para ser castrado, a gente tem dentro da ONG, graças a Deus, a gente tem voluntárias, assim, maravilhosas. E a gente tem um grupo de voluntárias que fazem o pós-adoção. Então, elas ficam controlando isso até chegar aos 6 meses, e aí a gente marca castrações em pontos que nos dão vaga e acompanha o adotante até castrar. Nem que a gente tenha que buscar e castrar. Porque castrar é o primordial, é o principal, e a gente... E hoje vocês ainda sofrem muito com esses criadouros clandestinos? Muito, muito. Assim, particularmente tem lugares que eu nem vou passear. Que eu sei que tem aquela venda absurda de cães e tal, tem lugares que eu não vou nem passear. Assim, eu não sou contra criadores, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes, tem muita ONG, muitos protetores que são contra, eu não sou contra. Tem pessoas que querem aquele cão daquela determinada raça. Não seria legal, porque tem 30 milhões abandonados, né? Mas, se você quer, pelo menos pesquise a procedência. Peça para ver o pai e a mãe. Entre no canil. Porque, assim, tem muito canil clandestino que o pai e a mãe estão lá passando fome. Sabe, a gente já chegou a... Que nem a mãe desses dois, ela era uma pitbull. E ela era uma pitbull que ela estava na comunidade, já tinha dado acho que umas 8 crias. Caramba. E o pessoal vendendo os filhotinhos dela. Né? Até o dia que a gente castrou ela e ela não serviu mais, eles não quiseram mais ela. Ela, graças a Deus, já foi adotada numa feira passada. Mas a gente sobrou os 2. Ela a gente já tirou dessa situação. Mas e quantos que ainda não estão nessa situação? Né? Tem muitos. Sim. Então, assim, não compre de qualquer um. Procure a procedência, veja se tem todas as ações da vigilância sanitária, veja quantas crias aquela fêmea deu até eles castrarem ela, porque não pode também ficar a vida toda procriando. Mas, se puder, não compre. Adote, porque adotar é a melhor coisa que tem. Um olhar, a Estela, ela estava aqui em cima de mim agora há pouco, a Estela me conhece há 10 dias. Né? Uma super conexão, né? Uma super conexão em 10 dias, sabe? Então, porque a gratidão que um cãozinho... Vamos ter que parar um pouquinho. Meu Deus do céu. Eles adoram fios. Meu Deus do céu, gente. Ei, pão de mel. Pão de mel. Pão de mel. Pão de mel. Ó, pão de mel e Madruga. Vem pra cá. Pronto. Chaves. Então tem 10 dias que a Estela tá com você e já tá nesse chamego todo. 10 dias com esse olhar de gratidão, sabe? E assim, é impressionante a gratidão que um cãozinho resgatado tem. Tanto pela gente que resgata, quanto quando eles vão para uma casa depois de adotados. Assim, eles têm um olhar assim de obrigado o tempo todo, um olhar de obrigada por estar aqui, sabe? É impressionante. Ó, por falar em obrigado, a gente já tá chegando ao final aqui desse episódio, mas eu não posso deixar de agradecer a Viviane pela participação, ao Vira-Lata Club que me enviou esses doguinhos aqui maravilhosos, e reforçando, se você quiser adotar algum deles, entre em contato aqui com a ONG, eu vou deixar o contato aqui da Viviane do Vira-Lata Club. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que esse papo nosso aqui possa
fortalecer a causa animal Sim. e ajudar as pessoas a entenderem que são vidas que estão aqui, né? Então são animais que precisam desse apoio e que podem ter o nosso apoio, né? Acho que acima de tudo, nesse mundo que a gente vive de problemas de saúde mental e de pessoas tão solitárias, esse aqui pode ser uma grande companhia, Uma grande né? companhia. Eu que agradeço, do fundo do coração, essa oportunidade, que eu acho que esses canais, essa ação, toda essa ação que vocês estão fazendo aqui, de trazer mais visibilidade para a causa, para as ONGs, para os animais resgatados, essa conscientização, isso deixar a gente mostrar um pouquinho do que a gente passa até ele chegar lá na feira de adoção, isso é muito importante. Então, eu que te agradeço essa oportunidade, né? Espero que a gente consiga doar todos, não só esses daqui, mas os outros 40 que tem lá no Instagram. E que cada vez mais as pessoas se importem com os animais para não existir mais casos como do Orelha, né? E é isso, muito obrigada. E agora eu te pergunto, que tipo de tutor você quer ser na vida de um animal? Compartilhe esse episódio com quem ama pets, que pensa em adotar ou precisa ouvir essa mensagem. Aqui no Santo Focinho, a gente acredita que juntos sempre somos mais fortes. Um cheiro no seu pet e até o próximo episódio. Que gostoso. Madruguinha, ele vai puxar de novo. Madruga.